Olá, meus queridos alunos, estamos aqui hoje iniciando essa nova metodologia remota de aulas e vamos dar continuidade aos nossos teóricos do restauro. Hoje a gente estuda dois deles, primeiro Luca Beltrami e segundo Gustavo Giovannoni. Então nós vamos dividir a aula em duas partes. Quem não pegou ainda, pegue aí o seu material de anotação para que a gente continue preenchendo a nossa tabela desses teóricos, né, e conseguir, de certa forma, já incorporar melhor todas essas teorias. Então, o restauro, no final do século XIX, né, na Itália, a gente viu que surge com uma postura um pouco mais equilibrada, né, com o Camillo Boito, que contrapõe-se principalmente às posições extremas, tanto de Viollet Leduc quanto John Ruskin. E agora, né, Luca Beltrami vai seguir essa mesma teoria de Camillo Boito, porém com algumas diferenças. Então, Luca Beltrami, ele é um italiano que nasceu em Milão em 1845, se formou arquiteto, trabalhou como restaurador, foi histórico e crítico de arte. Foi aluno de Camillo Boito, então por isso ele coloca em prática, né, nas suas teorias, algumas com ajustes um pouco diferenciados, tentando sempre refinar ainda melhor essas técnicas. Ele pode ser considerado como um homem de ação, porque ele foi professor na Academia de Belas Artes de Milão, foi diretor da Oficina Regional para a Conservação dos Monumentos dessa região da Lombardia, e seus últimos anos ele viveu atuante em Roma como arquiteto exclusivo do Vaticano. Ele deixou muitos escritos sobre sua oposição à restauração estilística de Leduc e também revalorizou, né, nos seus escritos essa documentação histórica de cada monumento. O conceito de restauração, segundo Beltrami, está principalmente na reabilitação de monumentos de outras épocas, com exceção aos medievais, porque o Leduc já os estudou, e ele vai utilizar então desse método que vai ser conhecido como restauração histórica. Ela tem uma conceituação bem profunda e rigorosa através de pesquisa de todos os dados históricos para poder manter, né, todos os valores e a reintegração das partes para restituir essa unidade, formando uma continuidade formal da obra, sem ter que inventar nada. A restauração deve ser, então, baseada em documentação, em desenho, plantas, iconografias de toda forma, principalmente na sua historiografia, para que se proceda com um restauro o mais verdadeiro possível. Então, esse restauro histórico, né, e o restauro científico de Camillo Boito vão se opor a essas intervenções, principalmente pessoal, né, e elas vão se fundamentar em pesquisas muito exaustivas, muito demoradas. As críticas que Beltrami faz contra as restaurações que estavam sendo executadas naquele momento são as seguintes. Ele dizia que descartava a possibilidade do refazimento em oposição à teoria de Leduc, descartava também a qualidade da degradação, ou seja, deixar o monumento chegar a ruínas, como fazia o John Ruskin, e contestava também a utilização de critérios gerais, né, porque ele reivindicava muito a individualidade de cada intervenção, cada caso é um caso. E quanto a unidade figurativa não for totalmente perdida, quando o edifício tem, né, a maior parte dele ainda em boas condições, o restaurador vai dever reintegrar essas partes faltantes para restituir essa unidade e continuar com essa continuidade formal da obra, porém, lembrando sempre de não querer inventar nada. Ele considerava também arbitrária, né, e falsificadora qualquer intervenção de caráter pessoal, como o Leduc fazia em seus projetos. Então,
nós como arquitetos restauradores temos que nos se impor quanto a isso, de não querer, né, colocar o nosso caráter ou, né, o que a gente acha de importante para essa intervenção. Não, a intervenção só vai acontecer com bases históricas e documentação verdadeiras. Vamos conhecer agora uma obra que foi construída por ele como arquiteto. É a Banca Comercial Italiana. Hoje ela é uma galeria de artes na Itália, fica na cidade, né, de Milão. O projeto é de 1906, porém a gente já observa uma fachada bem historicista, né? Ela contém todos esses elementos aí do passado clássico, como uma referência dominante, mesmo ainda que era um período desses estilos livres, né, das vanguardas racionalistas do pré-modernismo, mas ele continua com toda essa formação dele historicista. E agora a gente vai conhecer uma obra que foi restaurada por ele, que é o Castelo Sforgesco, que fica em Milão, e na época foi construída por Francesco Sforza. O castelo está erigido sobre restos de uma fortificação anterior, né, do século XIV. Em 1859 ele foi invadido, destruído, saqueado, e 20 anos depois ele é assunto de um debate, porque muitos queriam a sua demolição para construir aí um novo bairro residencial, e outros totalmente contra, que ele deveria ser restaurado. E ainda bem que prevaleceu a cultura histórica e todo o estudo de Luca Beltrame, que consegue então submeter ele ao que a gente chama de um restauro maciço, ou seja, ele foi quase que totalmente reconstruído, né, para regressá-lo às formas originais de 1358. Só que lembrando que essas bases históricas estarão sempre fundamentadas em toda a documentação original, escrita ou iconográfica. Então, o restauro terminou em 1905, quando foi inaugurada a Torre do Filarete, reconstruída com base em desenhos do século XVI. Então, ele encontrou esses desenhos originais lá do século XVI e consegue, né, restaurar toda a torre. Por outro lado, na velha Praça das Armas, foram instaladas centenas de plantas no novo pulmão verde citadino, que é o Parque del Sempione, com um jardim paisagístico em estilo inglês, para complementar aí a parte de todo o parque. Essa é uma vista então da torre, um detalhe da torre ao lado e esses jardins internos ao castelo. Aqui a gente já tem uma vista externa das muralhas desse castelo, que é essa fonte de água que fica bem na frente com a porta de acesso. E a imagem abaixo a gente já vê alguns edifícios internos, né, com todos os cuidados que ele teve para a restauração. Nessas outras imagens a gente consegue visualizar melhor, né, onde tinha os materiais que estavam em perfeitas condições foram mantidas e só foram acrescidas as partes que estavam faltando e ele foi todo então restaurado. Atualmente o castelo abriga, né, essa galeria de artes e também a Biblioteca de Milão. Vamos ver agora algumas principais recomendações que ele dá a nós, né, arquitetos. O arquiteto que até então era visto, né, como um artista ou um escultor, ele fala que agora ele deve passar a ser um investigador do monumento. Deve se embasar de toda a documentação de arquivos, de análise desse monumento, como um instrumento de trabalho base para a restauração. Então a gente pode concluir, né, o teórico Luca Beltrame com o título de
restauro histórico, lembrando sempre do histórico, né, de todos os períodos, com exceção ao histórico estilístico do gótico, que era lá do Leduc. Então, como a gente viu, né, nessa restauração dele aí, desse castelo lá do século XIII, ele foi e buscou toda a história desse monumento lá do passado, ok? Continuando então, agora, preparem-se para escrever a nossa tabela. Então, Luca Beltrame, teórico e sua teoria do restauro histórico, e vocês vão preenchendo com todos os seus conceitos principais, e a gente volta na segunda parte da aula para conhecer o novo teórico Gustavo Giovannoni. Até daqui a pouco.